Principais características das células epiteliais. Os epitélios são constituídos por células poliédricas, isto é, células que têm muitas faces. Essas células são justapostas e entre elas há pouca substância extracelular. As células epiteliais geralmente aderem firmemente umas às outras, por meio de junções intercelulares. Essa característica torna possível que essas células se organizem como folhetos, que revestem a superfície externa e as cavidades do corpo, ou que se organizem em unidades secretoras. A forma das células epiteliais varia muito, desde células colunares altas até células pavimentosas, achatadas como ladrilhos, com todas as formas intermediárias entre essas duas. A sua forma poliédrica deve-se ao fato de as células serem justapostas, formando folhetos ou aglomerados tridimensionais. Um fenômeno semelhante seria observado se balões de borracha inflados fossem comprimidos em um espaço limitado. O núcleo dos vários tipos de células epiteliais tem forma característica, variando de esférico até alongado ou elíptico. A forma dos núcleos geralmente acompanha a forma das células. Assim, as células cuboides costumam ter núcleos esféricos e as células pavimentosas têm núcleos achatados. Nos núcleos alongados, o maior eixo do núcleo é sempre paralelo ao eixo principal da célula. Como geralmente não se pode distinguir os limites entre as células epiteliais por meio de microscopia de luz, a forma dos seus núcleos dá indiretamente uma ideia bastante precisa sobre a forma das células. A forma e a posição dos núcleos também são de grande utilidade para se determinar se as células epiteliais estão organizadas em camada única ou em várias camadas. Praticamente todos os epitélios estão apoiados sobre tecido conjuntivo. No caso dos epitélios que revestem as cavidades dos órgãos ocos, principalmente no aparelho digestivo, respiratório e urinário, esta camada de tecido conjuntivo recebe o nome de lâmina própria. A porção da célula epitelial voltada para o tecido conjuntivo é denominada porção basal ou polo basal, enquanto a extremidade oposta geralmente voltada para a cavidade ou espaço, é denominada porção apical ou polo apical. A superfície desta última região é chamada superfície livre. As superfícies de células epiteliais que confrontam as células adjacentes são denominadas superfícies laterais. Essas superfícies normalmente se continuam com a superfície que forma a base das células, sendo denominadas superfícies basolaterais. Principais características das células epiteliais. Os epitélios são constituídos por células poliédricas, isto é, células que têm muitas faces. Essas células são justapostas e entre elas há uma pouca substância extracelular. As células epiteliais geralmente aderem firmemente umas às outras, por meio de junções intercelulares. Essa característica torna possível que essas células se organizem como folhetos que revestem a superfície externa e as cavidades do corpo ou que se organizem em unidades secretoras. A forma das células epiteliais varia muito, desde células colunares altas até células pavimentosas, achatadas como ladrilhos,
com todas as formas intermediárias entre essas duas. A sua forma poliédrica deve-se ao fato de as células serem justapostas, formando folhetos ou aglomerados tridimensionais. Um fenômeno semelhante seria observado se balões de borracha inflados fossem comprimidos em um espaço limitado. O núcleo dos vários tipos de células epiteliais tem forma característica, variando de esférico até alongado ou elíptico. A forma dos núcleos geralmente acompanha a forma das células. Assim, células cuboides costumam ter núcleos esféricos e células pavimentosas têm núcleos achatados. Nos núcleos alongados, o maior eixo do núcleo é sempre paralelo ao eixo principal da célula. Como geralmente não se pode distinguir os limites entre as células epiteliais por meio de microscopia de luz, a forma dos núcleos dá indiretamente uma ideia bastante precisa sobre a forma das células. A forma e a posição dos núcleos também são de grande utilidade para se determinar se as células epiteliais estão organizadas em camada única ou em várias camadas. Praticamente todos os epitélios estão apoiados sobre o tecido conjuntivo. No caso dos epitélios que revestem as cavidades dos órgãos ocos, principalmente no aparelho digestivo, respiratório e urinário, esta camada de tecido conjuntivo recebe o nome de lâmina própria. A porção da célula epitelial voltada para o tecido conjuntivo é denominada porção basal ou polo basal, enquanto a extremidade oposta, geralmente voltada para uma cavidade ou espaço, é denominada porção apical ou polo apical. A superfície desta última região é chamada de superfície livre. As superfícies de células epiteliais que confrontam células adjacentes são denominadas superfícies laterais. Essas superfícies normalmente se continuam com a superfície que forma a base das células, sendo então denominadas superfícies basolaterais. Principais características das células epiteliais. Os epitélios são constituídos por células poliédricas, isto é, que têm muitas faces. Essas células são justapostas e entre elas há pouca substância extracelular. As células epiteliais geralmente aderem firmemente umas às outras por meio de junções intercelulares. Essa característica torna possível que as células se organizem como folhetos, que revestem a superfície externa e as cavidades do corpo, ou que se organizem em unidades secretoras. A forma das células epiteliais varia muito, desde células colunares altas até células pavimentosas, achatadas como ladrilhos. Com todas as formas intermediárias entre essas duas, a sua forma poliédrica deve-se ao fato de as células serem justapostas, formando folhetos ou aglomerados tridimensionais. Um fenômeno semelhante seria observado se balões de borracha inflados fossem comprimidos em um espaço limitado. O núcleo dos vários tipos de células epiteliais tem forma característica, variando de esférico até alongado ou elíptico. A forma dos núcleos geralmente acompanha a forma das células. Assim, células cuboides costumam ter núcleos esféricos e células pavimentosas têm núcleos achatados. Nos núcleos alongados, o maior eixo do núcleo é sempre paralelo ao eixo principal da célula. Como geralmente não se pode distinguir os limites entre as células epiteliais por meio de microscopia de luz, a forma dos seus núcleos dá indiretamente uma ideia bastante precisa sobre a forma das células. A forma e a posição dos núcleos também são de grande utilidade para se determinar se as células epiteliais estão organizadas em camada única
ou em várias camadas. Praticamente, todos os epitélios estão apoiados sobre tecido conjuntivo. No caso dos epitélios que revestem as cavidades de órgãos ocos, principalmente no aparelho digestivo, respiratório e urinário, esta camada de tecido conjuntivo recebe o nome de lâmina própria. A porção da célula epitelial voltada para o tecido conjuntivo é denominada porção basal ou polo basal, enquanto a extremidade oposta, geralmente voltada para uma cavidade ou espaço, é denominada porção apical ou polo apical. A superfície desta última região é chamada superfície livre. As superfícies de células epiteliais que confrontam células adjacentes são denominadas superfícies laterais. Essas superfícies normalmente se continuam com a superfície que forma a base das células, sendo então denominadas superfícies basolaterais.